Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Graças a Deus. Todos encontraram, irmãos? Vamos fazer a leitura então, a partir do versículo de número 34. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor mais um instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez bendizemos teu nome com alegria, Pai. Como sempre, Deus de toda a glória, para nós é motivo de júbilo, de gozo, Pai. Um privilégio podermos estar mais uma vez diante da tua presença, Pai, apresentando as nossas vidas, Senhor, como um sacrifício aceitável a ti, como oferta, Senhor, de gratidão, de louvor, em vista, Deus eterno, deste amor maravilhoso que o Senhor tenha provado para conosco através dos méritos de Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós aqui estamos, Pai, com alegria, declarando com júbilo, Senhor, e com um coração grato, que nós cremos, Deus eterno, na tua palavra, que nós cremos neste amor maravilhoso que o Senhor tem para conosco, que nos revela a tua palavra, que nós cremos, Deus eterno, no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através do qual hoje nós temos o privilégio de podermos adentrar na sua presença maravilhosa. Temos o privilégio, Senhor, de podermos viver em novidade de vida, de podermos, Deus eterno, existir diante da tua presença, de podermos, Deus santo, trilhar por este caminho tendo o coração pacificado, Pai, não por nossos méritos ou obras feitos, Senhor, aquilo que procede de nós, quando seres humanos naturais, mas porque temos confiado, Senhor, inteiramente na tua palavra, que é a verdade, que ao seu tempo haverá, ó Deus de glória, de produzir todos os efeitos esperados na vida daqueles que tenham, ó Deus santo, crido, Senhor, e depositado a sua confiança no Senhor. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, Pai, e que mais uma vez tenhamos entendimento da sua palavra, a fim de que ela produza edificação em nosso meio e venhamos sair, Senhor eterno, deste lugar de posse da sua bênção, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai, para além do que desejamos, do que almejamos, para além do que anelamos, ó Deus eterno, alcançar, Senhor, quando o bênção é divino das tuas mãos, o Senhor sabe daquilo que de fato nós precisamos, Pai. E essa é a nossa oração, que o Senhor nos conceda segundo a nossa necessidade, Senhor, verdadeira, real, latente, Pai, não segundo os nossos desejos, Senhor, que muitas vezes não condizem com a tua vontade, mas segundo, Deus santo, o teu propósito, o teu plano, para louvor da tua glória, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos pode tomar assento. Bendito seja o Senhor. Nós temos lido, irmãos, um texto da palavra do Senhor que nos dá conta de um determinado momento em que Jesus estava cumprindo a missão para o qual o Pai havia o designado a vir a esta terra. Ele está anunciando o Evangelho, ele está anunciando as boas novas de salvação, ele está apregoando a graça que agora, através da sua própria pessoa, da pessoa de Cristo, estava sendo revelada para aqueles que naquele momento histórico tiveram a oportunidade de ouvir as palavras do Senhor. E isso a Bíblia nos revela em todo o contexto do Novo Testamento, que acabou, de certa forma, trazendo um conflito para com a pessoa de Jesus e os seus discípulos. Porque a este tempo existiam algumas religiões que predominavam naquele período e naquela localidade. Principalmente em se tratando da questão de Israel, o que predominava era o judaísmo. E o judaísmo ele era composto por vários grupos distintos. Dentro do judaísmo existia o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, o grupo dos essênios e muitos outros pequenos grupos que, de certa forma, a despeito de terem um viés comum na sua religião, eles viviam de forma isolada ou tinham uma visão particular da lei mosaica naquele período. E a Bíblia nos informa que ao tempo em que Jesus veio trazendo a palavra
de salvação, anunciando as boas novas, ele sempre encontrou muita restrição por parte daqueles que compunham naquele período a religião judaica, principalmente seus líderes. Então, à medida em que Jesus apregoava aquilo que Deus havia determinado que ele apregoasse, anunciava as boas novas, os líderes religiosos daquele período se sentiam incomodados. Eles sentiam como se aquela suposta nova religião que aquele homem agora vem anunciando pudesse trazer algum prejuízo para a religião que eles estavam acostumados a viver naquele período. Isso fazia com que eles vissem Jesus não com bons olhos, mas que eles vissem Jesus de certa forma como um adversário, como um oponente, como alguém que não vem para somar para o reino de Deus, mas como alguém que vem trazendo um novo ensinamento, uma nova doutrina, e vai acabar afastando as pessoas da religião verdadeira, segundo o entendimento deles, que até então eles concebiam como sendo o judaísmo. A Bíblia diz que neste feito, neste momento em particular, nesse contexto em que nós temos lido, alguns daqueles que eram os intérpretes da lei, daqueles indivíduos que faziam parte da cúpula, por assim dizer, da religião daquele período do judaísmo, aqueles que eram mais doutos na lei judaica, que eram mais conhecedores das tradições que compunham a sua religião, eles aproximaram-se de Jesus e fizeram para Jesus uma pergunta. Eles não perguntaram para Jesus algo porque eles tinham o desejo de saber aquilo de fato. Eles não perguntaram para Jesus algo no intuito de absorver da resposta de Jesus algum aprendizado que pudesse ser aplicado para a vida deles. A Bíblia diz no texto em que nós lemos que eles se aproximaram de Jesus e para o experimentar, para o provar, para ver se Jesus de alguma forma daria alguma resposta que cairia em contradição, para que eles tivessem algum motivo para acusá-lo, eles formularam para Jesus essa pergunta. E a Bíblia diz que eles aproximaram-se de Jesus e a pergunta foi essa: Mestre, bom mestre, Senhor, qual o grande mandamento? Aquele mandamento que sobrepuja todos os outros, aquele mandamento que se sobressai, porque os irmãos bem sabem que toda a lei judaica ela é composta de inúmeros mandamentos. Se nós lermos o Pentateuco, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, particularmente o livro de Deuteronômio, nós vamos ver que existe ali uma série de ordenanças que aqueles que compunham o judaísmo, aqueles que se agregavam a essa religião, deveriam observar piamente. Então o judaísmo tinha uma série de regras e normas que deveriam ser seguidas à risca. Agora eles chegam para Jesus e dizem: Mestre, a despeito de haver, em outras palavras, muitos mandamentos, a despeito de haver muitas ordenanças, qual é o maior mandamento deste? Qual o mandamento que se sobressai em vista desses todos? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus dá para eles a resposta. Jesus diz para eles: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, nas mesmas proporções deste, que está em pé de igualdade a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta que Jesus dá para esses homens, irmãos, foi esta. Eles, ouvindo isso, se sentiram de alguma forma sem a capacidade de contradizer Jesus. Eles aceitaram o que Jesus falou e se retiraram. Agora, eu gostaria de pensar com os irmãos nesta noite justamente na resposta que Jesus deu. O que de fato seria amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas? O que de fato seria amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Como é que se revela esse amor? Como é que nós podemos expressar este amor para com o Senhor? Ou como é que nós podemos concebê-lo a partir do nosso entendimento ou da nossa mente humana e natural? Porque falar de amor nós falamos no cotidiano.
Eu tenho certeza que todos de alguma forma expressam um amor em algum nível por alguém, ou muitas vezes por alguma coisa, muitas vezes por algum objeto, muitas vezes por as coisas mais diversas desta vida. Mas Jesus vem dizendo que este amor ele deveria ser maior do que tudo isso. E para exemplificarmos, para que nós consigamos entender a grandeza daquilo que Jesus queria transmitir para estes que ouviram nesse tempo, e para nós que hoje temos acesso à palavra que nos é revelada através das Escrituras, eu quero trazer à memória dos irmãos a história de Jó. A Bíblia diz que ao seu tempo Jó, ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Para além disso, a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Se ele visse que o mal está no trajeto dele, no caminho dele, ele iria pelo outro lado, porque ele queria a todo custo evitar qualquer tipo de conflito, qualquer situação que de alguma forma, de alguma maneira, em algum nível, pudesse afastá-lo de Deus. A Bíblia diz que este homem era um dos homens mais, se não o mais rico de todo o Oriente. Ele tinha inúmeros bens, ele tinha inúmeros animais naquele período, ele tinha uma grande família, uma família abençoada, ele tinha filhos abençoados, ele gozava de certo privilégio no meio em que ele vivia por conta de ele se destacar naquela sociedade na qual ele estava inserido. A Bíblia diz que um dia Deus faz uma reunião em algum lugar, que nos dá a entender que é nas regiões celestes, mas também não se nos diz aonde. A Bíblia diz que Deus está lá reunido com seus filhos, que a Bíblia também não esclarece quem seria, mas que podemos, a priori, podemos imaginar que seriam os anjos. E a Bíblia diz que de forma inesperada, nessa reunião, aparece também Satanás. A Bíblia diz que junto aos filhos de Deus, chega Satanás. E a Bíblia diz que, curiosamente, Deus vendo a Satanás no meio dos seus filhos, a postura de Deus não foi repreendê-lo. Em chegando a ele, o que Deus falou foi: tu vens da onde? E ele disse: eu venho de passear pela terra e rodear por ela. Primeira coisa que eu quero perceber com os irmãos é que está sempre no nosso imaginário que o diabo é um ser que habita o inferno. Quando nós pensamos em inferno, nós pensamos morada do diabo. Quando nós pensamos em diabo, nós pensamos que ele está lá na casa dele, entre aspas, no inferno. Mas não é isso que a Bíblia revela. A Bíblia diz que ele anda passeando pela terra, ele anda rodeando pela terra. A Bíblia diz que Deus chega para Satanás e disse: e nessas tuas andanças pela terra, tu observaste o meu servo Jó? Primeira coisa, irmãos, Jó era um homem que se destacava por sua fidelidade para com Deus. Assim sendo, ele era um indivíduo que Deus conhecia pelo nome. Deus sabia muito bem quem era Jó. Jó não era um estranho para Deus. Jó era alguém que Deus não somente conhecia, mas que de certa forma poderia se orgulhar de Jó ser seu servo. A Bíblia diz que Deus chega para Satanás e diz: tu observaste o meu servo Jó? Porque na terra não há um homem semelhante a ele, homem reto, homem íntegro, um homem que se desvia do mal. Pensemos por um instante, irmãos, qual o testemunho que Deus poderia dar de nós, se hoje iniciasse uma reunião nos céus. Se hoje Deus fizesse uma reunião com seus filhos, e se porventura novamente o diabo chegasse nessa reunião, será que Deus poderia dizer: tu observaste o meu servo Marlon? Será que Deus poderia dizer: tu observaste a minha serva Jussiane? Será que Deus poderia dizer: tu observaste o meu servo João, a minha serva Maria? Ou coloque o seu nome no lugar de Jó. Será que Deus poderia dizer isso de nós? Que não há uma pessoa como ele, porque ele é uma pessoa fiel, porque ele é uma pessoa temente, porque ele se desvia do mal. A Bíblia diz que Satanás chega para Deus e diz: sim, eu conheço, mas é sem motivo que ele te serve? Será que ele te serve simplesmente porque ele te ama verdadeiramente? Será que é isso que motiva a adoração de Jó?
Será que isso é o que motiva as atitudes de Jó? Será que Jó é fiel em seus feitos e obras e trato para com o Senhor em função de que de fato existe um sentimento profundo e verdadeiro dentro do coração dele? Ou é porque tu o cercaste com a tua sebe, disse o Satanás para Deus? Ou seja, porque tu tens rodeado ele de cuidados, porque ele tem uma família abençoada, porque ele tem filhos abençoados, porque ele tem posses em grande quantidade, porque ele é um homem que todo mundo respeita na terra. Será que ele te serve porque ele te ama verdadeiramente, ou ele te serve porque ele é abençoado continuamente por ti? Veja um questionamento de Satanás, irmãos. Primeiro, Satanás não disse que desconhecia Jó, porque assim como aquele indivíduo que serve a Deus, que é fiel a Deus, ele é conhecido por Deus, ele não é desconhecido pelo diabo. Não pense você que aquele indivíduo que serve a Deus, que é fiel a Deus, ele só é conhecido no céu. Ele é conhecido também pelo inimigo. E a Bíblia diz que este inimigo, ele anda rodeando pela terra e passeando por ela, foi o que ele disse, a partir do testemunho dele mesmo. De tal forma que o adversário, ele anda, como a palavra nos diz, ao nosso derredor. E ele sabe muito bem quem nós somos. Ele sabe muito bem quem você é. Ele sabe muito bem dos teus feitos e obras. Ele sabe muito bem o que você faz ou o que você não faz. Ele conhece muito bem a sua vida. Foi isso que Satanás disse para Deus. Sim, eu conheço, mas ele te serve de balde, ele te serve sem motivo? Porque eu conheço a vida dele. Eu sei que ele te serve, mas eu sei que tu tens abençoado a vida dele. E eu sei tudo que é bênção que tu tens dado para ele. Então, assim como nós somos conhecidos, irmãos, nos céus pelo Senhor, nós também somos conhecidos pelo nosso adversário. A Bíblia diz que Deus faz uma proposta para Satanás, a partir daquilo que Satanás disse. Porque Satanás levantou esse questionamento. É sem motivo que ele te serve? Será que ele te ama mesmo? Ou será que ele está interessado naquilo que tu pode conceder para ele ou que tu já tens concedido? Faz um teste, Deus, foi o que Satanás disse. Toca naquilo que ele tem. Toca nos bens dele, nos pertences dele. Toca nas bênçãos que tu tens dado para ele. E eu quero ver, disse Satanás, se ele não blasfema de ti na tua cara. A Bíblia diz que Deus, confiando no seu servo Jó, um risco grande que Deus assumiu. Deus chega para Satanás e disse: tu tens permissão então para fazer isso. Tu vais e tu toca em tudo que ele tem. A Bíblia diz que rapidamente Satanás saiu da presença de Deus e foi ao encontro de Jó. Percebam a confiança que Deus tinha em Jó, irmãos. A confiança de que Jó, mesmo sendo alvo do adversário, mesmo passando por aquilo que ele haveria de passar muito em breve, ele não blasfemaria do Senhor. Ele não recuaria, ele não retrocederia, ele não negaria a Deus, ele não atribuiria a Deus de maneira nenhuma nada que pudesse de alguma forma ser contra a natureza divina, por assim dizer, em função das bênçãos que agora haveriam de cessar na vida dele. A Bíblia diz então que primeiramente Satanás vai e toca em todos os bens que Jó possuía. E os irmãos que conhecem a história lembram do contexto. Num dia, Jó perde tudo que ele tinha. Ele perdeu todos os seus bens. Vieram os inimigos e levaram as posses que ele tinha, o gado que ele tinha, as ovelhas, os camelos, levaram tudo. A Bíblia diz que um servo vem correndo e diz para Jó: olha, os teus inimigos vieram de todos os lados e levaram todos os teus animais. A Bíblia diz que Jó simplesmente diz: Deus deu e Deus tomou, louvado seja o Senhor. As três provas que Jó passou, irmãos, dizem respeito àquilo que, quantos seres humanos nós mais prezamos nesta vida, para além da nossa relação com Deus, mas humanamente falando. Primeiro, Satanás tocou nos bens de Jó. Quem não preza os seus bens?
Quem não tem apreço por aquilo que possui? Algum de nós não tem, de certa forma, um cuidado com aquilo que possui? Ou aquilo que nós possuímos como seres humanos nos é desprezível? Não. Aquele indivíduo que tem uma casa própria certamente preza o seu imóvel. Aquele indivíduo que tem um meio de transporte certamente preza o seu meio de transporte. Aquele indivíduo que tem um trabalho certamente preza o seu trabalho. A Bíblia diz que primeiramente Jó foi afligido por parte do inimigo em seus bens, em suas posses. Mas mesmo assim ele não negou o Senhor. Mesmo assim o amor que ele tinha para com Deus continuou existindo na vida dele. A Bíblia diz que aquilo foi pouco a Satanás, e a Bíblia diz que ele então resolve tocar na família de Jó, nos filhos de Jó. A Bíblia diz que os filhos estavam comemorando em algum lugar, e um vento soprou, a casa desabou, e todos os filhos de Jó morreram. Todos no mesmo dia. A Bíblia diz que um mensageiro corre a Jó e diz: olha Jó, aconteceu o seguinte, os teus filhos estavam reunidos, o vento soprou, a casa caiu e todos eles morreram. Imagine a situação de Jó, irmãos. Imagine se você da noite para o dia descobrisse que você está falido, que você não tem mais dinheiro, que você não tem mais posse nenhuma, que a casa que você mora não é mais sua, que o carro que você anda não é mais seu, que o emprego que você tinha você não tem mais. Imagina quão abalado nós ficaríamos quando ser humano. Mas imagine se somando a isso, alguém chegasse para você e dissesse: seus filhos morreram. E não morreu um filho, morreram todos os filhos. Todos os filhos que tu tinha, todos os filhos que tu possuía, todos morreram. Imagina, irmãos, você que é pai, você que é mãe, se você vivenciasse uma experiência dessa, qual seria a nossa reação? Impossível nós imaginarmos isso, né? Na verdade é algo que nós nem desejamos imaginar. Quem vai imaginar ou desejar pensar numa perda dessa grandeza? Mas a verdade é, irmãos, que nós, ou muitos de nós, sucumbiríamos diante de tal situação. Porque quando situações adversas da vida se apresentam para muitos de nós, já são motivo para nós murmurarmos, Senhor. Nós reclamamos de Deus por coisas muito menores que essa. Nós achamos que Deus não está conosco por coisas muito menores que essa. Nós achamos que Deus nos abandonou por coisas muito menores que essa. Porque nós aprendemos a conceber a relação com Deus sempre baseada na expectativa de que Deus é um Deus de amor e graça, e Deus é um Deus abençoador, e de fato é. Mas o que nós não aprendemos no nosso dia a dia é que Deus nem sempre vai se revelar em meio às suas bênçãos. Por vezes Deus vai se revelar no meio da dificuldade. Por vezes Deus vai se revelar no meio do sofrimento. Por vezes Deus vai se revelar no meio das tribulações. Por vezes Deus vai se revelar no meio das angústias que a vida proporciona. Jesus afirmou isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não disse: fiquem tranquilos, porque no mundo vocês não terão aflição, porque eu vou para junto do Pai e eu vos protegerei de todos os males. Jesus não falou isso, irmãos. Só que nós aprendemos sempre a conceber a relação com Deus na expectativa da pacificação em todos os níveis. Se o Senhor está comigo, o mal não me afligirá. E se o mal me afligiu de alguma forma, em algum momento, em algum nível, em alguma área da minha vida, ou é porque Deus não tem mais cuidado de mim, ou é porque alguma coisa está errada na minha vida. Nós concebemos o Evangelho assim. E isso é o que muitas vezes nós ouvimos muitos dizerem. Mas não foi a experiência de Jó. A experiência de Jó foi que no mesmo dia ele perdeu todos os seus bens. Não foi só o emprego, não foi só o carro, um acidente, não foi só a casa de alguma forma. Ele perdeu todos os seus bens. E ele perdeu todos os seus filhos. A Bíblia diz que passado um tempo, quanto tempo não se sabe, a Bíblia diz que novamente Deus faz uma reunião no céu. E novamente a Bíblia diz que Satanás se apresenta. A Bíblia diz que Deus novamente inicia um diálogo com Satanás. E diz: tu observaste o meu servo Jó? Porque mesmo tu me incitando para poder tocar na vida dele, assim fazendo, ele permanece íntegro.
ele permanece fiel. Se isso acontecesse conosco, irmãos, se nós passássemos pelo primeiro crivo de Deus, ou seja, se num primeiro momento, diante das bênçãos que nós temos experimentado da parte de Deus, se Deus olhasse para nós e nos visse com bons olhos a ponto de dar testemunho de nós, será que depois de nós passarmos por algo semelhante ao que Jó passou, nós permaneceríamos na presença de Deus? A nossa relação com Deus seria a mesma? Se ela seria a mesma, é porque de fato nós aprendemos a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. A relação que nós devemos aprender a desenvolver com o Criador tem que transcender qualquer coisa nesta vida. Ela tem que ir além de qualquer situação, de qualquer adversidade, de qualquer problema, de qualquer circunstância, por mais desfavorável que nos seja. A Bíblia diz que Satanás chega para Deus e diz: sim, verdade, ele continua sendo fiel, mas tudo aquilo que o homem tem, ele dará por sua vida. Eu já toquei nos bens dele, eu já toquei na família dele, agora me permite tocar na vida dele, e aí tu verás se ele não blasfema de ti na tua cara, disse Satanás para o Senhor. O Senhor disse: vai e faz como tu disseste, porém tu não toca na vida dele, tu poupa a vida dele. A Bíblia diz então que Satanás rapidamente sai da presença do Senhor. E Jó, que já havia perdido todos os seus bens, que já havia perdido todos os seus filhos, agora é acometido de uma doença que estava degenerando a sua vida. O corpo dele ficou coberto de chagas, a ponto de ele ter que se coçar com cacos de telha, porque as suas mãos já não tinham mais unhas para coçar. A Bíblia diz que Jó passou muito tempo nessa situação, irmãos. Muito tempo Jó sofreu isso. Muito tempo Jó amargurou vivenciando essa experiência. Perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua família e agora perdeu a sua saúde. E ele permanecia íntegro e fiel a Deus. A Bíblia diz que a mulher de Jó, vendo aquela situação, se comoveu pelo marido. Disse: homem, não tem mais esperança para ti. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Para ti só a morte agora. A própria esposa não conseguia conceber a ideia de que, de alguma forma, Deus estaria com Jó naquela situação. Porque como pode Deus estar com uma pessoa que está vivenciando isso? Como é que pode Deus estar com uma pessoa que está passando dificuldades nessa vida? Como é que pode Deus estar com uma pessoa que está inserida numa família que está sendo destruída? Como é que pode Deus estar com uma pessoa que está atravessando momentos de enfermidades contínuos na sua vida? Como é que pode? É inconcebível isso. Porque nós temos no nosso imaginário o entendimento de que Deus é o Deus que nos sara, de que Deus é o Deus que nos cura, que Deus é o Deus que nos guarda. Sim, é, em muitas circunstâncias, mas não sempre, irmãos. Porque nós precisamos ser provados por Deus, para que de fato Deus consiga reconhecer se nós verdadeiramente o amamos. Nós temos que atravessar provações nessa vida. A experiência que Jó teve foi esta. Se nós conseguirmos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, cumprindo o primeiro e grande mandamento que Jesus havia dito para aqueles homens naquele período, e que certamente é cabível para cada um de nós no tempo presente, então as circunstâncias da vida não podem abalar em nível nenhum a nossa relação com Deus. Se você está passando um momento difícil, se você está passando um momento de dificuldade, se você está passando um problema a nível financeiro, se você está passando um problema na família, se você está passando um problema de saúde, e você continua louvando, adorando e bendizendo a Deus, isso não tem abalado a sua vida, então sim, o amor de Deus está sendo produzido dentro de você. Você está experimentando esse amor que Deus tem para com a sua vida. A Bíblia diz que Jesus disse: o segundo mandamento semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que faz com que nós venhamos levantar a segunda pergunta: quem é o nosso próximo? O que seria amar o próximo?
Porque amar aqueles que nos cercam é fácil. Amar aquela pessoa que convive conosco, com a qual nós temos algum vínculo de afinidade, é fácil. É fácil amar a esposa. É fácil amar aqueles que compõem os laços familiares. Mas será que foi isso que Jesus quis dizer? Para que nós venhamos compreender, eu tomo outro exemplo, irmãos, para citar para os irmãos. O exemplo da parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele descia por uma estrada perigosa naquele tempo, como muitas estradas eram. E a Bíblia diz que no caminho, no trajeto, ele foi apanhado por ladrões e salteadores, que levaram seus bens e o espancaram, e deixaram, a Bíblia diz, meio morto, ou semi-morto, inconsciente. A Bíblia diz que passou por aquele mesmo caminho, indo de Jericó para Jerusalém, um sacerdote, que olhou a condição daquele homem, olhou de longe e seguiu a sua jornada. A Bíblia diz que depois passou um levita, que viu também a condição daquele homem, mas seguiu a sua jornada. E a Bíblia diz que passou um samaritano, irmãos. Os samaritanos naquele período, eles eram considerados como um povo impuro. Eles não eram bem vistos aos olhos dos judeus. Eles eram considerados pessoas que não observavam a lei segundo os preceitos estabelecidos pelo judaísmo. Eles eram considerados um povo que não tinha nenhum tipo de vínculo com o povo judeu. Mas a Bíblia diz que este homem, ele viu a condição daquele que fora alvo da ação daqueles malfeitores. E a Bíblia diz que ele pegou aquele homem, levou-o até uma estalagem, cuidou dele, e antes de seguir a jornada, ele chamou o dono da estalagem e disse: olha, tem cuidado dele, porque eu vou fazer algo e em seguida eu retorno, e quando eu retornar, se ele te trouxer algum gasto, fica tranquilo que eu acerto tudo contigo na volta. E a Bíblia diz que ele seguiu por este caminho. O que nos faz entender, irmãos, que o nosso próximo não é aquele que nos cerca necessariamente. Também que o nosso próximo não é aquele que faz parte do nosso vínculo social de amizade. Também. Mas que o nosso próximo, irmãos, é todo aquele que nós podemos de alguma forma ajudar. Todo aquele que nós podemos de alguma forma prestar algum auxílio, independente de quem seja, conhecido ou desconhecido, este é o nosso próximo. E o que Jesus disse para esse grupo de pessoas foi que o primeiro e grande mandamento de amar a Deus era tão importante como o mandamento de amar o próximo. Ou seja, amar a Deus é tão importante como nós prestarmos auxílio para aqueles que estão ao nosso alcance de auxiliar. Quando nós fazemos isso, irmãos, então verdadeiramente nós estamos vivendo o Evangelho, na perspectiva de Jesus. Porque na perspectiva dos judeus era guardar uma infinidade de regras e normas. Na perspectiva de Jesus era aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e aprender a ajudar o próximo em tudo aquilo que está ao nosso alcance. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, independente das circunstâncias da vida, e se nós temos apreço para cuidar daqueles que de alguma forma nós podemos auxiliar ou ajudar, ou seja, aquele que vai se constituir como nosso próximo, então de fato nós estamos vivendo a essência do Evangelho de Jesus. E este é o plano de Deus, este é o propósito de Deus. O Evangelho não é um conjunto de regras e normas a ser seguido. O Evangelho não é um estilo de vida. O Evangelho é nós vivermos este amor que Deus tem proposto para cada um de nós. Dito isso, irmãos, eu queria convidar os irmãos para estarem de pé nesta noite. Bendito seja Deus. E eu gostaria de orar com os irmãos um instante. Louvado seja Deus. Talvez alguns de nós estejam atravessando momentos difíceis na vida e fatalmente nos momentos difíceis nós somos tentados a nos questionar da nossa relação com Deus, a nos questionar do cuidado de Deus para conosco, a nos questionar muitas vezes da existência de Deus. Se esta é a situação, eu queria que você orasse ao Senhor neste momento e falasse com Deus. Expusesse para o Senhor o seu problema, a sua dificuldade, a sua adversidade. E compreendesse que as circunstâncias da vida, irmãos, elas não são o que moldam a nossa relação para com Deus.
Se de fato nós amamos a Deus, nós devemos aprender a amá-lo mesmo diante das adversidades que a vida nos propõe. Amém?